Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Quero lembrá-lo que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor, presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado e edificado através dessa programação. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2025 com a temática central Jesus, a verdade que liberta. E estudamos na lição passada a de número 4, onde falamos Jesus, o pão da vida. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título A Verdade que Liberta. Então, fique ligado, você que está nos acessando pela primeira vez, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, divulgue com os seus amigos aí, porque o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas com essa programação e também você que já são os nossos alunos, né, rotineiros, sempre estão aí acessando, professores, superintendentes de escola bíblica dominical e aquele que ama estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe e você é muito bem-vindo. Lição de número 5, a verdade que liberta. E hoje, para comentar essa lição, nós temos a presença do evangelista Michel, que é auxiliar em uma de nossas igrejas do nosso campo, né? Paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor, pastor Valcir, também pastor Jefferson. Uma oportunidade rica de estar aqui novamente e poder participar mais uma vez desse momento tão maravilhoso. Glória a Deus. Também hoje, né, pela primeira vez no nosso programa, né, que tem o programa Momento News, que é apresentado, né, sempre aqui na TV Mão Amiga, pastor Jefferson. Pastor Jefferson, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Valcir, paz do Senhor, evangelista Michel. Para nós é um grande prazer estar participando deste comentário bíblico, né, como o pastor Valcir disse, aos professores, alunos e a todos aqueles que gostam de aprender a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui para aprender com esses homens de Deus que estão aqui. A lição de número 5, né? A verdade que liberta. Muito bem, vocês devem ter notado, então vamos a um breve currículo, né? O pastor Jefferson, ele compõe a nossa mesa diretora, né? Ele é o nosso primeiro secretário aqui do campo eclesiástico de São José dos Pinhais, da Assembleia de Deus, também pastor da linda igreja do Iná, né? Da Assembleia de Deus Iná, e é também jornalista, né? Por isso tem essa voz aí, então de jornalista. Glória a Deus. Que maravilha, nós estamos felizes uma vez mais por todos vocês que estão nos assistindo. Continue. Nós temos o objetivo dessa pré-aula sempre de levar um pouco mais de conteúdo e de conhecimento para você que vai preparar a sua aula nesse próximo domingo. Muito bem, lição de número 5, a verdade que liberta. Michel, pode ler o texto áureo, por favor? Sim, o texto áureo vai dizer assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 32. Pastor Jefferson, a verdade prática? A verdade prática, pastor Valcir, está dizendo assim: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Muito bem. Os objetivos da lição, os 3 objetivos, o primeiro é explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. O segundo objetivo, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E o terceiro objetivo, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, versículos 16 ao 18, também o versículo 37 e o versículo 38, e também o capítulo 8, versículos 31 ao 36. Acompanhe a leitura. Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito bem, após a leitura bíblica, nós já vamos para o conteúdo, o comentário do conteúdo dessa lição de número 5, A Verdade que Liberta. Uma vez mais lembrando que você pode acessar o nosso canal Escola Bíblica Dominical, SJP. Lá nós temos vários vídeos, inclusive da lição anterior, do trimestre anterior, são praticamente aí quase 3 anos de programa, você tem acesso ali para usar como uma fonte de estudo, uma fonte de pesquisa, até mesmo você que de repente está aí tranquilo em casa e quer ouvir um bom programa, acesse o nosso canal e veja os nossos vídeos. Nós vamos começar então, e o comentário, Pastor Jefferson, Evangelista Michel, a introdutória, eu destaquei algo aqui que diz assim: segundo a Bíblia, o que realmente significa ser livre? A lição vai dizer a verdade que liberta. Ela vai trazer 2 palavras fortes, embora a palavra-chave da nossa lição é liberdade, mas nós temos liberdade na verdade, né? Então, Jesus é a verdade que liberta. Então, traz 2 palavras. Eu destaquei que nós vamos analisar, iremos observar e vamos, nos finalmente, ver Jesus libertando o pecador. Precisamos compreender, e eu já vou contigo, Michel, que Jesus, nós precisamos compreender isso. Temos alguns artigos aqui, alguns textos, que Jesus, como a verdade encarnada de Deus, está ligado à verdadeira vida e à liberdade em Cristo. E o primeiro ponto da lição, nós vamos olhar Jesus, a verdade em Jerusalém. A trajetória da Galileia a Jerusalém, o porquê. Também a verdade na festa dos tabernáculos, que é o segundo subponto. E por último, nesse ponto, vivendo a verdade. Então, pensando primeiro da Galileia para Jerusalém, nós vamos olhar hoje para o capítulo 7 do Evangelho de João e o capítulo de número 8. E é interessante, Michel, eu vou contigo nesse primeiro subponto, que os judeus planejavam matar Jesus. Sim. E os irmãos de Jesus, no capítulo 7, queriam que ele saísse da Galileia e fosse com eles para a festa, que nós vamos ver no segundo subponto, que é a festa dos tabernáculos. Durava 7 dias. Mas não porque eles criam, né? O próprio evangelista vai dizer, não é porque criam, né? Eles não acreditavam em Jesus. Né? Eu acho que, vou usar o termo que eles queriam ver o circo pegar fogo mesmo. Vamos levar Jesus, vamos ver o que vai dar. Inclusive indicam para ele mostrar os sinais. Né? Exatamente. Então, deixo contigo, da Galileia, essa trajetória, o propósito. Sim. Então, o primeiro tópico, né, da nossa lição vai trazer justamente essa questão, né? Jesus, a verdade em Jerusalém. Então, quando a gente pega o capítulo de número 7, a gente vai ver que ele já dá início trazendo essa informação. Passadas essas coisas, ou seja, já traz uma informação que o que veio antes também é importante, né? Então, a gente vai ver que no decorrer do Evangelho de João, já a partir do capítulo 2, essa transição entre Judéia, Galileia de Jesus, ela é constante, né? Então nós vamos ver isso em todo o texto, né? Então, por exemplo, João capítulo 2, Jesus vai para Jerusalém na Páscoa, purifica o templo, faz toda aquela questão dos cambistas e tal. No João 3, o encontro com Nicodemos, né? Então já começa ali um primeiro conflito com os fariseus. Depois, João 4, ele volta para Galileia. Então, só para a gente ir se situando antes de chegar no 7:1, né? Passa por Samaria, tem um diálogo com a mulher samaritana. João 5 retorna para Jerusalém, outra festa, né? Cura o paralítico, né? No sábado. E ali começa já a grande tensão daqueles judeus que queriam justamente planejar como matar Jesus. Né? Então o capítulo de número 5 ele já é fundamental nesse sentido. No 6 ele volta de novo para Galileia, tem a questão da multiplicação dos pães.
o discurso sobre o pão da vida, sobre ele ser o pão da vida. Alguns abandonam ele nessa trajetória, e daí a gente chega então no capítulo de número 7, aonde já foi mencionado aqui que os próprios irmãos de Cristo, de Jesus, eles incentivaram, mesmo não crendo no que ele estava fazendo, incentivam ele, né? Ó, vai para lá, você precisa mostrar esses sinais, né? E um detalhe interessante que o Evangelho de João não trata milagre, né? Ele usa a expressão semeio, né? Que é sinais, né? Então, atrás do milagre sempre há um sinal, algo mais a ser revelado, né? Isso é muito importante. Então o 7.1 ele vai trazer justamente essa questão, né? Jesus permanece na Galileia, mas ele evita, e evita ir para a Judéia por quê? Porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo. Exatamente. E querendo matá-lo, ele sabendo e tendo ciência de que não era chegada a hora ainda, ou seja, ele estava desenvolvendo o ministério, ele estava se revelando como a verdade para os judeus, para os fariseus, né? Então, muita coisa ainda precisa ser apresentada para os judeus, para daí sim se cumprisse aquilo que era o propósito final, que era justamente se entregar, se doar a sua vida por amor, né, de todos nós, né? Então, olha que interessante isso. Pegando esse gancho, evangelista Michel, existe também o viés que os irmãos de Jesus, eles queriam também, às vezes, né, não podemos afirmar, mas também assim, ó, se ele é tão bom do jeito que ele fala, e se ele é mesmo essa pessoa, se ele se mostrar na festa quem ele realmente é, nós também vamos levar vantagem nessa, porque somos irmãos dele. Sim. Se não der nada, não deu nada. Mas e vai que ele é mesmo essa pessoa? Então, eles queriam fazer, né, essa agenda deles junto com a agenda de Jesus. Sim, né? Então é interessante isso, né? Essa ênfase que eles dão, né? Você tem que ir lá, você tem que mostrar os sinais, né? E Jesus, sabendo então que o que prevalece não era a autoridade deles, mas do próprio Pai que o enviou, né? E o próprio texto vai trazer aqui em João 8, 29, João 5, 19 ao 20, né? Essa questão da obediência ao Pai. Ainda não é chegada a minha hora, vai ter o momento certo de eu me revelar, né, a todos, né? Então isso é muito importante a gente destacar também nesse ponto. E depois também a lição vai trazer para a gente que quando ele sobe, quando ele resolve ir, então lá no versículo 10, né, do 7:10, quando ele resolve ir, ele vai discreto. Ele não vai se mostrando, ele vai né, camuflado, vamos dizer assim, em meio à multidão, justamente para não chamar atenção, porque ele já sabia que os judeus já estavam perseguindo ele, já com o intuito de matá-lo, né? Então, isso é bastante importante também a gente pontuar. E a questão do tempo, né? Ainda não é o tempo, ainda não chegou o tempo. Ele seria entregue aos seus inimigos para ser crucificado, morto e sepultado, mas isso cumprindo daí a justiça divina. Conforme João 8:20, né? Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu porque ainda não havia chegado a sua hora. Ou seja, a vontade de prender já existia, mas não prenderam porque Deus assim ainda não havia permitido. Né? Poderia ser também a antecipação, né, de aclamação dele, como fizeram com os ramos, né, quando ele chegou em Jerusalém. Poderia antecipar isso. Não era o momento certo, né, porque, segundo Lucas escreve para nós, parece que Herodes tinha matado alguns galileus ali, né, nas suas próprias festas. E se Jesus chegasse nesse momento, pense a aglomeração e a confusão que iria causar tudo isso aí, né? Então, ele sabendo de tudo isso, ele preferiu esperar o tempo do Pai. Né? Muitos milagres, muitos sinais que Jesus faz quando cura alguém, ele até manda que a pessoa se apresente agora ao sacerdote, vai lá no templo, faça isso, faça aquilo, mas não diga que fui eu que fiz, né? Fique quietinho aí no seu canto, mais ou menos isso que Jesus Jesus sempre acaba se preservando né, para o momento certo. Né? Podemos pontuar também, então, segundo as suas palavras, que não é conforme o tempo que nós queremos. Sim. É o tempo determinado por ele. Sim. Né? Deus determina o tempo dele. É o tempo determinado. Então, eles não conseguem, então, porque não é a hora. Essa é a verdade. Jesus vai discretamente. Agora nós vamos para o segundo subponto, pastor Jefferson, a verdade na festa dos tabernáculos, né? Nós estamos usando para a verdade de Jerusalém, essa festa que era a comemoração de 40 anos, né? Isso. Do povo de Israel, da jornada deles do Egito, a Terra Prometida. Então eles tinham essa festa que durava 7 dias, né? Eu anotei aqui essa festa judaica que durava 7 dias. Interessante é que Jesus chega na metade. Na metade. Depois que já começou a festa. Se ele chegasse antes,
poderia antecipar alguma coisa, como já falamos, né? Ele poderia ter antecipado coisas que iriam prejudicar ele e também os seus irmãos. E ele chegou ali sem se mostrar, porém, ele foi direto a ensinar. Essa festa era uma festa bastante tradicional, até os dias de hoje ela é tradicional lá, né? Então as pessoas, elas, numa simbologia de se dispor de conforto de si mesmas e agradecendo a Deus por tudo que elas têm, elas acampavam dentro da cidade. Então as pessoas alugavam os terraços, pedaços dos seus terrenos, dos seus quintais, e elas montavam barracas e dormiam realmente em barracas improvisadas, né? Com galhos, com lonas, algumas coisas assim da época, tecidos, e acampavam ali. Essa festa durava 7 dias e durante todos esses dias o sacerdote ele enchia um vaso de ouro, né? Ele tinha um pote de ouro, ele enchia com águas do tanque de Siloé e ia até o templo e despejava no templo, né? No altar. Então, o interessante é que os irmãos de Jesus queriam que ele fosse a sensação antes da festa, tirasse a atenção da festa voltado para Jesus. Olha a confusão que isso ia causar para quem queria matá-lo. Eles não fizeram isso porque perguntavam de Jesus, mas onde será que ele está? Cadê ele? Não chegou ainda, chegou. E Jesus, quando eles dão por conta, Jesus está no templo ensinando. Quer dizer, ele não foi em si para a festa, ele foi com o intuito de ensinar a palavra e o reino de Deus, no tempo determinado. A agenda dele não era a agenda dos seus irmãos. Né? O mais interessante é que no último dia da festa ele se manifesta. E ele, o sacerdote, no último dia da festa, ele levava todo dia, durante os 7 dias, mas no último dia ele ia 7 vezes ao tanque de Siloé, encher esse vaso de ouro e devolver ali no altar. E numa dessas voltas, né, quem sabe na última volta, Jesus se levanta e fala em alta voz, né? Eu sou a água da vida. Né? Quem vier a mim, rios de água viva fluirão do seu ventre, né? Fazendo uma ligação direta com essa água derramada. Com essa água derramada. Quer dizer, essa água que vocês estão derramando aí não está condizendo com o que vocês estão vivendo. Agora, eu sou a água da vida. Aí começa toda a confusão também. Né? Porque aí eles falam, mas como assim, né? E nesse interim, nós vamos falar daqui a pouquinho, eles já estavam planejando algo para pegar Jesus fora da festa depois. Quando Jesus se declara que ele é a água da vida, ele já começa a planejar algo para pegar Jesus fora dessa festa, né? Tudo planejado. É interessante porque você trouxe, pastor Jefferson, e ao versículo 37, que é o último dia, né, do capítulo 7, no último dia, o grande dia da festa, né? Quer dizer, fechar com chave de ouro. Jesus se levanta e diz em voz alta, quem tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, estão buscando água lá, vocês... Eu sou, não preciso de buscar, eu sou a fonte verdadeira. Então, Jesus desafia todo o sistema, né? Tudo aquilo, né? Sim, o simbolismo desse aí era lavando o altar, purificando o altar, como uma água que realmente não ia trazer nada, porque eles não viviam o que aquela água simbolizava. Aí ele vem dizendo, eu sou a verdadeira água, né? O que purifica verdadeiramente, né? Não é isso aí que vocês fazem, porque eles faziam os rituais, mas não cumpriam, não viviam o que pregavam, né? E Jesus veio trazer isso. Era as indagações da antiga aliança, né? Esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o coração está distante, sempre seguindo essa ideia, e Jesus ele vem para esse confronto. Vivendo a verdade, que é o terceiro subponto aqui, que é os versículos 16 ao 19 do capítulo de número 7, né? E aqui é um grande convite de Jesus, né? Ele convoca-nos não só a conhecê-lo, mas também a viver a verdade, que é o desafio que ele fez. Eu quero que vocês parem de aplicar meramente esses ritos, né? Esses rituais, e agora começam a viver na autenticidade. Então, vivendo a verdade. Os versículos refletem a doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai. Então, eu estudei muito isso aqui. Eu li bastante esses textos. E sempre aqui a indagação entre Jesus, que o texto vai falar da controvérsia entre Jesus e os judeus, né? Essa contraponto entre eles, e Jesus sempre dizia, o ensino que eu tenho para vocês, ele vem do Pai. E eles não acreditavam nisso, e como pode você dizer que veio do Pai se você é mais novo, né?
pode vir alguma coisa boa. Então eles sempre tratavam isso. Michel, caminhamos por aí? Sim. Então essa questão, né, a doutrina provinda do Pai, né? Então olha a questão, né? Não é de mim mesmo que eu estou ensinando isso para vocês, né? Então ela é revelada do Pai no Cristo, né? E aí que está a grande dificuldade, porque né, o fariseu, o judeu, ele não quer aceitar isso, essa revelação, essa verdade que é o próprio Cristo. E não aceitando isso, ele não consegue entender que o ensinamento está vindo do Pai, sendo transmitido pelo Filho para aqueles que estão ouvindo, né? E daí, por não aceitar, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Nós não podemos aceitar isso, né? Como o pastor mesmo comentou, né? Mas você não tem nem 50 anos, né? E quer dizer que é mais velho que Moisés, o nosso pai, né? Tem até a expressão, não me lembro agora passar o versículo aqui. Acho que é 19, né? Michel. Ó, não é o fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre. Porque estão querendo me matar? Não, aqui é outro. Mas enfim, tem um trecho aqui que eu agora não estou lembrado, mas ele vai falar justamente isso. Por acaso, você não tem nem 50 anos e quer ser mais, vai dizer que é mais velho que nosso pai Moisés, que nos deu a lei, né, que aonde está tudo aquilo que nós devemos cumprir, né? Então olha o choque que dá nisso, né? Então o choque de realidade que Jesus traz, né, e todo o Evangelho de João vai trazer justamente isso, porque a gente vai ver que, né, não só até esses capítulos que nós estamos estudando, mas os daqui para frente ainda vão trazer ainda mais conflitos, ainda mais intensos ainda sobre fariseus, judeus e o próprio Cristo, né, mas entender que fazer a vontade do Pai é fazer a vontade do Cristo, que está ensinando a vontade do Pai. Então isso é muito importante, né? Exatamente. Pastor Jefferson? Então, eles eram muito apegados a ritualismos, né? Então eles eram extremamente rituais e achando que fazendo esses rituais não importava a vida que estava bem com Deus. Quando Jesus vem trazer uma liberdade disso. Há uma confusão, evangelista Michel, pastor Evalcir, muitas pessoas ainda vivem isso aí, achando que por frequentar uma igreja, pertencer a um grupo, entregar os seus dízimos, suas ofertas, eles estão cumprindo a vontade de Deus e está tudo certo com eles. Quando Jesus vem trazer uma coisa totalmente diferente. Que é a vivência. Eu não posso viver uma liberdade em Cristo preso em rituais, ou por medo de acontecer alguma coisa pior comigo. Tem gente que ele vira um ritualista por medo de ir para o inferno, achando que com isso tem a salvação. Quando não. Nós temos que entender que a verdadeira liberdade em Cristo é saber que eu posso fazer todas as coisas que todo mundo faz. Porém, eu escolho não fazer. Por quê? Porque eu não sou dependente do jugo dessas coisas. Eu não vivo sobre a escravidão do pecado. Não, eu sou livre em Cristo Jesus. Então, eu posso fazer, eu posso cometer, eu posso estar lá, mas eu escolho, por minha livre e espontânea vontade, servir. Isso é liberdade, servir a Cristo. Isso é a verdadeira liberdade em Cristo. E eles não entendiam isso. Eles achavam que estando apregoados à lei, eles já estavam salvos e não precisavam de mais ninguém. Quando Jesus vem trazer uma verdadeira liberdade, que mais tarde nós vamos ver aqui na própria lição, quando Jesus traz essa verdadeira liberdade, que não precisa mais cumprir rituais, aí eles se chocam. Sim. E é por isso que procuravam matá-lo. Ele incomodava. E Jesus, citando a própria lei, deixava eles em situação constrangedora, porque eles não conseguiam responder, né? Porque eles reclamavam que Jesus curou no sábado, mas Jesus falou assim, eu não vou curar no sábado, mas a lei permite que o homem seja circuncidado no sábado. Como não vou curar no sábado? Quer dizer, uma coisa eles faziam, outra coisa não. Uma coisa pode, então, outra não. É muito ritual, né? Uhum. E é gostoso quando o crente descobre. É lindo quando um crente, na sua congregação, o seu amigo, a pessoa que está na sua... descobre o que é ser livre em Cristo Jesus. Sim. É gostoso isso. A verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade. Interessante que a revista finaliza esse tópico, pastor, dizendo bem assim, ó, ele não nos convoca não só a conhecer, né? Conhecer é uma coisa, pode ler a Bíblia de ponta a ponta e conhecer. Mas agora colocar em prática é a diferença, né? É a diferença. Viver essa verdade totalmente diferente. É o convite que ele faz, é o convite, né? É o convite feito por ele a todos nós, né? Nós aprendemos então nesse primeiro
ponto, né, Jesus a verdade em Jerusalém, agora nós vamos para o segundo ponto dessa lição, que é Jesus a verdade diante dos escribas e fariseus. O interessante, pastor Jefferson, evangelista Michel, é que o capítulo 7, verso 53, que é o último versículo do capítulo 7, vai dizer assim: cada um foi para sua casa, ou seja, encerrou as discussões do 7, estavam as tramas feitas, né, tá tudo certo. Mas aí esse capítulo, ele inicia o 8 falando o caso da mulher adúltera, né? Sim. E eles estavam com a disposição de tentar pegar Jesus de algum jeito. Nós precisamos de prender Jesus. E aí nós vamos olhar para esse segundo ponto, dizendo a verdade no episódio da mulher adúltera, lembrando que já vamos tratar mais apropriadamente sobre verdade, né, em Jesus. Jesus, a verdade revelada, e a verdade que o mundo precisa conhecer. Olha que interessante. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas, que era o problema, pastor Jefferson, daqueles abençoados que levaram essa mulher perante Jesus, né? Eles queriam pegar Jesus. Eu deixo contigo. Tudo armado, né, pastor? Tudo bem armado, né? Eu acredito, nós não temos nenhuma... Isso é um pensamento meu. Eu acredito que durante a festa mesmo, após a chegada de Jesus e sabendo que ele estava no templo ensinando, eles já começaram a preparar isso aí. Ou, quem sabe, já estava preparado antes. Porque você veja, o último dia da festa, todo mundo indo embora para casa, eles estavam desmontando seus acampamentos, cada um voltando para as suas cidades. De repente aparece essa cena inusitada, né? Que se nós analisarmos juridicamente pelas leis judaicas, pelas leis de Moisés, estava ali muito bem montado, porém, Jesus, ele que escreveu as leis, então ele sabia de tudo isso perfeitamente. Então, o que aconteceu? Trouxeram uma mulher para ele julgar, uma mulher que diziam eles ter pego em flagrante com o seu amante. A lei dizia que tinha que ser apedrejada. Trouxeram para Jesus julgar. Então, Jesus... ali estava, se fosse no nosso caso, olha a saia justa que daria isso aí. Porque como que você ia fazer? Se você falasse sobre a lei, eles iam te acusar de estar se revoltando contra a lei. Se você falasse outra coisa e falasse que perdoaria ele ali alguma coisa, estariam acusando você também, como quiseram acusar ele várias vezes de perdoar. Quem é ele para perdoar pecados? Então estava ali uma ação muito bem montada. Porém, Jesus, em meio a todas essas questões e em todos esses inquéritos deles sobre a pergunta, o que o Senhor vai fazer? Você veja, não é que eles reconheceram a autoridade de Jesus ali, porque eles pediram para Jesus ser um juiz ali. Não, eles queriam realmente pegar ali uma falha em Jesus Cristo, né? E Jesus, muito sábio, né? A sabedoria pura, ele se abaixa e começa a escrever, né? O que ele escreveu, nós só vamos saber quando estivermos lá no céu. Mas é interessante, se você fizer um encontro de duas passagens bíblicas, dessa aqui da mulher, com as leis de Moisés, quando Deus escreveu as leis para Moisés nas tábuas, com o dedo, a Bíblia diz que foi com o dedo, Jesus se abaixa e começa a escrever também na areia. Como se, quem escreveu lá com Moisés, eu estava lá também, fui eu que escrevi isso aqui também. Eu acredito que ele pode ter escrito aqui algumas coisas, né, dizendo assim, eu escrevi lá nas tábuas, eu escrevo aqui também, é o mesmo dedo que escreveu. Né, que interessante isso. Mas aí, né? Não julgarás. Não julgarás tal, né? E é o mesmo dedo que escreveu lá, está escrevendo aqui também. E ele se levanta e faz uma pergunta, porque os acusadores, a lei permitia isso. Quem acusou deveria tirar a primeira pedra. Ou seja, eu estou ciente que eu estou matando alguém, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Era muito íntimo isso aí. A pessoa não ia conseguir carregar essa culpa o resto da sua vida se ele estivesse mentindo. Pensa bem. E se fosse descoberto que a pessoa mentiu, a pessoa também correria o risco de ser julgado pelas leis. E quem imperava as leis naquela época, a lei de Roma. Ele poderia ser julgado também e castigado por tais leis. Então, Jesus ele só fala assim, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, você que acusou,
você que tem certeza do que você está falando, eu não estou falando nada. Quem está falando são vocês. Atira a primeira pedra nela. Seja o culpado, seja a pessoa que está dizendo, ó, ela fez realmente e eu vi, né? A gente sabe que ali, ó, para essa mulher morrer, precisaria de 2 ou 3 testemunhas. Por uma testemunha só, a lei não permitia que fosse apedrejado. Mas estava uma multidão e várias pessoas acusando ela. Mas quando Jesus, ele sabiamente fala isso, ó, você que não tem pecado, ou você que é o acusador dela, atira a primeira pedra. Tenha certeza do que você está falando, atira. O que a Bíblia diz? Que um a um foram se retirando. Né? Por quê? Porque não existia verdade nisso. Era simplesmente para pegar Jesus mesmo. Né? Tudo armado, né, para pegar Jesus. Então o cenário foi armado, né? Eles, Michel, não estavam felizes com isso, que é o segundo ponto, né? Eles não ficaram felizes com essa questão que Jesus apresenta. Né? Sim. E agora eles vão tentar novamente, né? E aí a gente vai trabalhar aí o segundo subponto, que é Jesus, a verdade revelada. Interessante, pastor, que nós temos diante aqui de 2 grupos que entre eles mesmo não existia uma amizade, vamos dizer assim, né? Eles tinham formas de pensar diferentes, né? Um mais atribuído só à lei, à Torá, né? Os fariseus já tinham a lei, a tradição oral e algumas coisas que eles escreveram, né? Como ensinamento, né? E tradição para eles. Mas o inimigo era um. E daí nesse sentido eles se unem justamente para fazer essa pegadinha, vamos dizer assim, com Jesus, né? Em suma, então, eles não se davam. Eles mas tinham discordâncias de ideias. São 2 grupos religiosos diferentes. Mas né? se uniram para matar num Jesus. propósito maior, vamos dizer assim, para matar Jesus, né? Eles acabam fazendo isso. E interessante que ali o texto que é usado, né, Levítico 20:10, que faz menção justamente da questão, né, de quando a pessoa era pega em adultério, é que tanto o adúltero e a adúltera tinham que estar presente. presente. Ali, além de não ter as testemunhas, né, o amante também não estava presente. Né? Então, como fazer um julgamento faltando tantas questões? Né? Mas indo já para o próximo ponto, né? Ali, Michel, era pegar Jesus mesmo. Era pegar, não estavam nem se preocupando. Não estavam tão preocupados com a lei como eles diziam estar. Exatamente, né? Sinceramente, eles estavam querendo que cumprisse a lei sem cumprir o que a lei estava dizendo. E eu vejo ali, aproveitando esse gancho, a sabedoria de Jesus, né? Sim. Porque assim, ó, ele não condenou a mulher, mas também não disse que ela não fez. Quer dizer, ele não passou a mão no pecado, Sim. Ele não condenou ela, mas também não disse que ela não fez. Ele só falou para ela, vá e não faça mais isso. Eu não te condeno. Eu não te condeno. Vá e não faça mais isso. Sim. Quer dizer, existia alguma coisa. O que não existia era provas concretas. Sim. Porque Jesus, ali, ele não estava como juiz. Ele estava como aquele que leva a liberdade. Verdade. E o tópico número 2, né, vai falar sobre Jesus, a verdade revelada, né? Então, justamente aquilo que nós já falamos anteriormente, né? Então, ainda não era chegada a hora, agora Jesus ele está se revelando como a verdade, né? Nessa passagem, né? E independente do grau de resistência que teve, tanto dos fariseus como dos escribas, né? É importante que isso não conseguiu obstruir aquilo que o pastor Jefferson acabou de comentar aqui, né, de apresentar para aquela mulher uma oportunidade de salvação, de receber o perdão, mesmo ela tendo errado, né, mas também já a direcionando para aquilo que é o correto. Ó, você pecou, você está perdoado, mas a partir de agora não peques mais. Né? Então olha como, né, o agir de Jesus ele vai trazendo essa graça, essa presença, né, essa oportunidade, né, que os fariseus e os escribas eles queriam deixar o mundinho fechado ali. Eles não queriam que, né, o Cristo chega agora trazendo o evangelho do reino, uma oportunidade para que outros sejam salvos, para que os gentios sejam salvos, para a samaritana ser salva, né, para essa mulher que foi pega em adultério ser salva. Então, olha
a revelação da verdade. Então Jesus ele está mostrando isso, que vai se concluir, lógico, né, com a sua morte e ressurreição depois. Exatamente. Né? Então, ele é tão interessante isso aí, a gente pode ficar falando aqui 3 dias só sobre isso e ainda falta, né? Mas o interessante é que ele não se coloca como acusador. Sim. Não, ele se coloca como aquele que leva a verdade. Sim. Quer dizer, aonde estão os teus acusadores? Quer dizer, isso ocorre às vezes assim, com frequência dentro da própria igreja. A gente tem que tomar cuidado com isso para nós não sermos julgadores. Sim. Né? Se Jesus acusar alguém, né, falar e exigir essas coisas, sendo que Jesus falou assim, ó, eu também não te condeno. Sim. Né? Ou seja, ele não foi acusador, mas ele também não condenou. Porque quem condena é a palavra, é a lei. Jesus veio para libertar, para trazer uma nova vivência de vida, e trouxe a ela isso aí magnificamente, né? Sim. Foi muito bom isso aí. No 14:6, né, do mesmo evangelho, ele vai fazer essa declaração, né? Eu sou O caminho, a verdade. destaca a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele absolve ela sem julgar, mas dizendo para ela não fazer mais. A lei iria matá-la, Sim. mas Jesus trouxe a vida sem destituir a lei. Ó, não Exatamente. faça mais isso. Quer dizer, a lei diz que você não pode fazer, não faça mais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante isso aí, Muito né? lindo. Muito lindo. Michel, a verdade que o mundo precisa conhecer, sobre ponto 3. Sim, esse terceiro tópico vai tratar aqui a questão das filosofias, né, humanas, a questão lógica e o esoterismo, né? Olha só que interessante, né? A busca pela verdade, né? O mundo ele está sempre ansioso por essa busca por uma verdade, né? Por uma verdade, né? A gente sabe que Jesus Cristo é a verdade, né? Mas a gente vai ver através da filosofia, por exemplo, através dos conjuntos éticos, né, que guie e direcione a vida do ser humano, né? Então, as reflexões racionais, né, que visam estabelecer ali princípios universais sobre como o ser humano deve se comportar, e se eu me comportar bem, já está 10, já estou cumprindo com o meu papel sobre a face da terra, sou uma boa pessoa, aquela velha expressão, né? Eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, então eu sou uma boa pessoa e está tudo bem por isso mesmo, né? Então a filosofia ela busca responder às grandes questões da vida por meio da razão, né? Então, a partir da análise crítica e também de questionamentos constantes, né? Então a filosofia ela sempre vai estar indagando, né? Mas como ser salvo, como conseguir, né? E tal, isso e aquilo. Outro ponto que a revista vai trazer também é a questão da lógica e na ciência, né? Então, através da razão, ou seja, aquilo que pode ser provado, né? Um método empírico, né? Onde ele é racional, né? Ou seja, se minha razão me traz a resposta para isso, eu vou ficar com isso. Esse negócio de fé, né, é meio superficial, vamos dizer assim. A razão é que vai ditar o meu universo, minha forma de ser. E a outra questão também no esoterismo, né, por meio de práticas místicas, ocultas, né, que prometem acesso a realidades superiores, conhecimento das coisas ocultas, né. Então, a gente vai ver que a busca do ser humano sempre está ligada nessas questões. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus e vê Jesus dizendo que Ele é a verdade, né? É o caminho e a vida, né? Essas 3 palavrinhas chaves aí é muito interessante, né? É o caminho, é a verdade, nós já vamos falar sobre a verdade, né? E a vida, né? A oportunidade de vida. Por quê? Porque estávamos condenados à morte eterna. Então, ele abre algo que é extraordinário, que é a questão da eternidade, do viver a eternidade, né? Aqui a gente vê nesses 3 pensamentos, tanto na filosofia, tanto na razão, na ciência e nas práticas místicas, né? Que a questão é muito mais para o viver agora do que para uma vida de eternidade, né? Então é mais terreno do que espiritual, né? Então, Porque o espiritual fica sempre em segundo plano. em segundo plano, né? E se entrar, Se entrar. Se encaixar. Né? E eu acho que é isso. Michel, ele trata nesse ponto, é interessante, eu estou olhando aqui, dessas verdades, né, buscando na filosofia, na lógica, no esoterismo, né? Mas há uma verdade única. Né? Sim. Nós cremos nisso, porque a Bíblia
é a nossa regra de fé e conduta, e ela nos apresenta a verdade, e Jesus Cristo é a verdade. É interessante porque ele fala, eu citei até esses dias atrás, você vai lembrar, que Deus é verdade, o salmista vai dizer, Deus é um Deus de verdade, da verdade. E o próprio Jesus vai dizer que o Espírito, o Consolador, ele é o Espírito da Verdade. Então, quando se trata das coisas espirituais do reino dos céus, tudo envolve verdade. Verdade. E é o que nós cremos. E Jesus, para nós, é a verdade. Então, ele é a verdade única. Não tem outra verdade. Ele elabora ali bem propositalmente, né? E ele é Deus. Ele diz caminho, verdade e vida. Né? Então, nesse caminho, verdade e vida, há de se imaginar uma estrada, né? Um caminho verdadeiro, que é ele, uma estrada verdadeira, que é ele, verdadeiramente ele conduz a vida. Obstáculos, ele não mencionou nessa estrada nenhum obstáculo. Né? Quem ergue esses muros nessas estradas são os homens, né? Que colocam coisas, erguem verdadeiras muralhas, se afastando ou impedindo dele ver a vida que está proposta para ele logo após essa muralha que ele mesmo levanta. Né? Jesus nunca citou nada disso. Né? Eu sou o caminho é livre, eu sou a verdade ela liberta e a verdade conduz à vida eterna. É interessante isso. Né? Interessante também nessa palavra verdade, o Evangelho de João traz 75 vezes pelo menos a palavra verdade. 50 delas é naquela expressão em verdade, verdade vos digo. Essa usa o termo amém. Amém, amém. Quando quer dar uma ênfase, é como você quer dizer assim, ó, preste atenção no que eu estou dizendo. Muita atenção. No destaque, se a gente vai escrever, por exemplo, você destaca em negrito, essa ideia de dar um destaque. Né? Então, verdade. 50 vezes aparece amém, amém. Em verdade vos digo. Né? E quando Jesus está se referindo a ele como a verdade, é outra expressão que nós vamos ver mais adiante, que é a aletheia. Que não é uma simples verdade, mas a verdade... Não é uma verdade. Né? Porque se ele falasse eu sou uma verdade, teria outras, né? Não, só existe a verdade. Então, essa verdade está justamente ligada a Jesus Cristo, né? Como verdade. A gente fecha esse ponto, né? A gente coloca um ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula é melhor. Porque nós falamos de verdade, e o Jesus, né, no capítulo 8, a partir do verso 40, ali mais ou menos 42, ele vai chacoalhar de novo eles, né? Porque ele vai falar do pai da mentira, né? Porque nós estamos falando que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nossa trindade, é a verdade, mas ele vai falar de alguém que é o pai da mentira. Olha lá o versículo de número 45. 44, né, lá. 44, deixa eu ler. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, da sua natureza, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Né? É importante frisar isso, o pastor Jefferson, o evangelista Michel, até o professor que vai dar essa aula, porque às vezes nós temos um hábito, né? Nós, um modo genético, que a gente faz isso, né? De falar uma mentirinha, né? A mentirinha tem problema, então presta atenção. O pai da mentira é o diabo. Então, nossa palavra, Jesus deixou claro: seja o vosso proceder sim, sim, e não, não. Sim. Então não existe meia verdade. Então só um adendo aí, tá no capítulo 8 de João. Frise isso também, que é importante para que os alunos entendam melhor sobre princípios, mas Jesus é a única verdade. E a expressão aqui, pastor, assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. A verdade aqui é o aletheia, não é o amém. Jamais se firmou em Cristo. Em então, Cristo. Olha que interessante. Então, tá esquentando. Coisa boa. Então, Jesus a única verdade. Ele é a verdade única. Terceiro subponto, nós estudamos então o primeiro ponto dessa lição, que é a verdade em Jerusalém. O segundo ponto, nós olhamos agora Jesus a verdade diante dos escribas e fariseus. E agora nós vamos olhar para Jesus a verdade que liberta o pecador. Né? Olha que interessante. Pastor Jefferson, nós vamos com o 32 aqui já direto, tá? O 8:32, né? Quando ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu deixo contigo. É o que nós falamos no começo, né? Essa liberdade que é apresentada por Jesus não é uma liberdade de medos ou de regras em que se você não cumprir,
então eu vou cumprir essas regras porque aí eu vou viver uma liberdade e vivendo essa liberdade eu tenho direito ao céu. Não, Jesus não veio trazer uma liberdade com medos. Não, nós não temos que servir a Ele, ou a pessoa diz assim, eu vou virar crente, mas daí eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não existe isso, né? Quando você vive essa verdadeira liberdade que foi trazida por Cristo, né, que os fariseus, os judeus não entenderam, né, os doutores da lei não entendiam essa liberdade, porque como que eu vou ser liberto se eu não vou cumprir meus rituais, não vou fazer mais o sacrifício? E quando Jesus traz isso, traz uma confusão na mente deles, eles não entendem isso aí. Aí quando ele se proclama que ele é a água da vida, que ele é a verdade, que ele é o caminho, que só ele leva ao Pai, aí cria uma confusão, aí até a ponto de quererem matá-lo. Não, mas quem que esse camarada pensa aí, né? Aí vem essa mulher, como nós já citamos, e ele diz para ela, vá em paz, não peques mais, não faça mais isso. Aí vem outras pessoas também, pecadoras. Interessante, evangelista Michel, pastor Evalcir, que nenhuma das vezes do encontro, eu pelo menos não achei, não li até hoje, nenhuma das vezes do encontro de Jesus com um pecador que vem realmente arrependido, ele joga na cara o pecado da pessoa. Não faz isso, em nenhum momento. Ele sempre pede para a pessoa, vá e não peque mais, ou para que não te suceda coisa pior, sim, ou para que... Ele sempre perdoa a pessoa, mas ele sempre diz para a pessoa, ele nunca fala assim, você fez mesmo, você devia ter pensado antes de fazer. Não lance ele não lança, ele jamais faz isso, né? No jargão, ele não joga na cara da pessoa, ele não faz a pessoa relembrar o seu... Não, ele fala assim, vai. Por quê? Porque essa verdadeira liberdade é o verdadeiro encontro com Jesus, e o que passou, passou, não importa mais. A pessoa vai viver uma nova vida em Cristo agora. Quer dizer, eu vivia o que eu achava que era liberdade, porque a pessoa que está escravizada pelo pecado, ela acha que está livre. Mas quando ela descobre Jesus, ela vai ver que ela é escravo do pecado. Ela precisava beber para ser feliz, precisava usar drogas para ser feliz, precisava mentir para ser feliz, precisava viver uma vida de erros para ser feliz, para se satisfazer, porque ela era escrava do pecado. Com Jesus Cristo, eu estou vivendo uma nova vida. O que passou não vai mais importar. Agora eu conheço realmente o que é liberdade, porque eu conheci a verdade. E a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, não existe outro meio de eu ser uma pessoa livre se eu não conhecer a verdade em Cristo Jesus. É ela que vai me libertar. Você traz essa palavra e os fariseus, você bem falou isso daí, né? A pessoa usa uma série de situações, mas diz que é livre, né? Uhum. Mas é escravo. Sim. No caso deles aqui era a mesma situação, né? Por sim. série de ritos, uma série de observâncias, vamos dizer assim, legalistas, eles diziam que eram livres, e Jesus está dizendo para eles, vocês precisam conhecer a verdade. E tem pessoas assim ainda, pastor. Você vê, às vezes a gente se depara... É bom aplicar isso, é bom aplicar. É bom aplicar. Às vezes a gente se depara com pessoas na igreja, não é o caso da lição, mas que às vezes nós, como pastores, vamos pedir alguma ajuda ou fazer uma oferta especial para um determinado assunto da agreja, e ele fala assim, mas eu já sou dizimista. Quer dizer, é um legalista. Ele acha que já cumpri meu propósito, eu já dei meu dízimo, então eu não preciso ajudar com mais nada. Quer dizer, se esquece que ele é um legalista preso no próprio erro, achando que é livre. Quando eu tenho que ter o prazer de servir aos meus irmãos, prazer em doar, prazer em fazer. Não estou falando só no caso de dinheiro, mas em várias outras coisas. Não, eu já vou para a escola dominical, então eu não preciso fazer mais nada. Não, eu já vou no culto de ceia, então eu não preciso... Quer dizer, é um legalista. Tem muitos hoje que eles não frequentam a igreja nos outros cultos, eles vão só no culto de ceia uma vez por mês, porque ele acha que fazendo isso, indo no culto de ceia, entregando o dízimo dele lá no culto de ceia, tomando a ceia, ele já está salvo. É um legalista, ele está cumprindo o ritual. Quando Jesus veio dizer assim, não... O maior prazer, eu falo isso sem medo nenhum de errar, o maior prazer que nós temos é ir para um culto na casa do Senhor sem obrigação. Eu não vou porque sou obrigado, eu vou porque eu quero ir. Esse é o melhor culto que tem para mim. A partir do momento que vira obrigação, eu viro um legalista. Eu estou indo porque se eu não for, e quando eu coloco se eu não for, é porque alguma sanção vai ocorrer em cima de mim, eu já não estou mais adorando.
nós temos pessoas assim hoje, vivendo uma falsa liberdade em Cristo Jesus. Tem uma expressão que eu vou usar aqui, até eu ouvi ela, talvez não seja dele próprio, mas eu ouvi do padre Marcelo Rossi, né? Quando ele, numa entrevista que ele estava dando, eu estava assistindo, ele falou, nós não podemos servir a Jesus por medo. Nós temos que servir por amor. Por né? amor. Nós temos que amá-lo, né? Quando nós o amamos é diferente, né? Não porque ele faz, mas pelo que ele é. Não é que ele vai castigar, ele é um Deus caro. Você deixou claro aí na sua fala, né? Ele não te condena. Não, nenhuma vez. Mas não continue fazendo isso. Exatamente. Essa é a ideia. Exatamente. É porque não adianta também, Jesus não me condenou. Porque se agora... nós fôssemos olhar para os judeus, não tinha nada que condenasse eles pela lei. Eles faziam tudo exatamente como mandava a lei. Porém, não viviam essa liberdade. Faziam simplesmente por ir. Eles nem sabiam, muitas vezes, por que estavam indo lá. Uma palavra muito próxima é o libertino, né? Libertino. Eles estavam usando de libertinagem, achando que eram libertos. Libertos. Ao segundo subponto, o que é a verdade e verdadeiramente livres, nós estamos agora partindo nesse ponto do 8:31 em diante, né? Nós estamos caminhando por ali, 31 até o 36. Na questão da verdade, eu achei interessante quando estava lendo esse ponto, quando Pilatos, Jesus está diante de Pilatos no 18:38, e Pilatos olha para Jesus e fala, o que é a verdade? E o evangelista Michel e o pastor Jefferson, essa é uma pergunta que hoje tem ecoado. O que é a verdade? Pilatos estava, claro, nós cremos, Jesus é a verdade, ele estava diante da verdade, mas ele tem essa indagação na sua mente. O que é a verdade? Olha para Jesus, né? Parece que eles estavam vivendo também um relativismo na época, né? A verdade parece que é igual hoje, ela é relativa, né? E não absoluta. O que é verdade para mim não é de repente para você, e vice-versa. Né? Então depende muito do seu ponto de vista, e nós estamos, e até eu vejo muitas pessoas usarem isso, não, eu respeito o seu ponto de vista. Não, respeitar tudo bem, mas eu não sou obrigado a concordar com os pontos de vista. A verdadeira palavra ainda é a palavra de Deus. E nós cremos nisso. E se ela não estiver, se o meu pensamento, o meu achismo, o que eu acho que é verdadeiro não tiver como base a palavra de Deus, é infundado. Então eu tenho que respeitar, mas eu sou obrigado a discordar. Sim, é um direito, né? Direito. O contraditório, né? Nós temos o direito deles que temos base e fundamentação para isso, né? Jesus falou isso, né? Eu não vim para abolir a lei. Para cumpri-la. Eu vim para cumpri-la, quer dizer, eu respeito a sua opinião, mas eu não sou necessariamente obrigado a concordar com ela. Exatamente. Sigmund Bauman, né, que trata da modernidade líquida e da modernidade sólida, né? Então ele, acho que até 1962 ali, tudo fluido, então dá essa ideia. Depois ele começa a fazer essa tratativa da modernidade líquida, né, que o que hoje é verdade para mim, de repente amanhã já não é mais verdade. O que eu afirmei hoje, amanhã eu já não afirmo mais, está tudo certo. Então é um cuidado. Nós cremos na palavra. A palavra é a verdade que liberta, né? E nós estamos basados nela. Então vou contigo, Michel, vou deixar com você aí para comentar aí que você tem um termo aí do ateleia, né, também. Aletheia, né? Aletheia. Não é ateleia, aletheia. Né? Aletheia, tá né? escrito aqui. Ali aletheia, né? Então esse termo, né, sobre a verdade, né, não é mera veracidade, mas verdade de ideia, realidade, sinceridade, verdade na esfera moral, franqueza, né? Então é a verdade ensinada, né, na religião cristã a respeito de Deus, a realização dos seus propósitos mediante Jesus Cristo, né? Então é a verdade a respeito de Deus e a realização dela em Cristo Jesus. Então é direcionada nesse ponto. E os deveres humanos, oposta tanto às superstições dos gentios, que aí entra dentro dessa questão, né, das filosofias gregas e toda a questão do tempo de Cristo, como as invencionices, vai dizer o dicionário aqui, dos judeus e mesmo as opiniões e preceitos corruptos dos falsos mestres entre os cristãos. Então essa é a definição da palavra aletheia, né, a verdade, né? Então, assim, subjetivamente, né, o candor da mente que está isento de afetação, pretensão, falsidade, fingimento e dolo. Então a verdade ela é sinceridade de mente e de integridade de caráter. O modo de vida, que a gente já comentou aqui, né, que está de acordo com a divina verdade, né? Então, viver essa verdade não é só uma mera verdade,
É um modo de vida, é um estilo de vida na presença do Senhor, segundo a sua palavra, segundo os seus ensinamentos. E mediante a sociedade também. E mediante a sociedade, é justamente aonde nós precisamos ser a verdade. Eu preciso ser a verdade dentro das quatro paredes da igreja fácil. é muito fácil. Tranquilo. Né? Agora, saiu daquela porta pro lado de fora, continuar sendo sal da terra, luz do mundo e fazendo a diferença, aí está toda eu preciso diferença, entender, né? Preciso entender que eu preciso ser o melhor empregado da minha empresa, eu preciso ser o melhor aluno da minha escola, eu preciso ser o melhor morador da minha rua, eu preciso ser o melhor membro da minha família, porque eu preciso ser parecido com Cristo. O melhor marido, o melhor pai. Melhor pai, filho, melhor marido. Nossa, eu tenho que ser o melhor pastor, eu tenho que ser o melhor tudo. Não por uma questão de arrogância ou de querer se achar. Não. Eu preciso parecer com o meu Cristo. As pessoas têm que notar essa diferença em mim. Como eu vou dizer que vivo uma liberdade em Cristo se eu ainda faço as coisas como as pessoas do mundo fazem? Que diferença eles vão ver em mim se eu era uma pessoa agressiva e anuncio para todos, aceitei Jesus como Salvador, agora sou crente, mas eu continuo participando e sendo a mesma pessoa que eu era na vida passada, na vida antes de Cristo. Não houve transformação. Não houve transformação. Então, muito bem aplicado, evangelista Michel. Preciso viver essa novidade de vida, essa liberdade em Cristo Jesus. Sim. Né? E daí aqui a gente entra no terceiro tópico já, né? Verdadeiramente livres, né? Que vai trazer justamente essa questão, né? Da verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Né? Então, um pouco disso, dessa questão, né, de você ser sal da terra, ser luz do mundo, fazer a diferença, está muito em a gente reconhecer o quão falho também nós somos. Como o pastor Jefferson comentou aqui, às vezes eu posso querer me exaltar um pouco, querer me... né, eu já sou isso, já sou aquilo, e esquecer um pouco que eu também sou falho e pecador e preciso da misericórdia de Deus a todo momento para não errar, né, e escandalizar o reino. E daí quando a gente olha para a questão, né, da natureza do ser humano diante de Deus, eu até abro aqui um pouquinho a declaração de fé, né, no tópico 6, que vai falar justamente sobre a corrupção total do gênero humano, que vai dizer assim, ó, a queda no Éden arruinou toda a humanidade, tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos, ou seja, o pecado lá cometido por Adão, né, ele foi transmitido para toda a humanidade e por isso somos carentes dessa graça de Cristo sobre as nossas vidas. E daí a lição vai trazer Romanos 5,12, porque assim como por um só homem entra o pecado no mundo, agora por um homem, que é Cristo, que é a verdade, né, esse pecado agora será retirado, né, trazendo agora essa liberdade para a nossa vida. Né? Então a humanidade que estava cativa no pecado, né, e totalmente dominada pelo poder do inimigo e pelas suas próprias vontades mundanas, agora esses que são livres, que são libertos em Cristo, eles passam não mais a estar submissos ao poder do inimigo, mas agora à vontade do Espírito. Né? Então quem vai trabalhar na minha vida agora é o Espírito Santo de Deus, que vai colocar dentro de mim, daí aqui começa uma transformação do interior para o exterior, e às vezes a gente quer fazer justamente ao contrário, né? A pessoa se converte, aceita Jesus, está aqui uma Bíblia, está aqui um terno, uma gravata, e volte no próximo domingo, né? Conforme um crente. E a gente sabe que não é assim. O processo de conversão, o processo de transformação na vida da pessoa aos pouquinhos, é gradual, né? Eu acho que é 1 Tessalonicenses 5,23, né? Todo o vosso espírito, alma e corpo, né? Quer dizer, vem de dentro, de dentro para fora. E são as 3 áreas que o pecado afetou, né? Então, e é justamente essas 3 áreas que elas são trabalhadas, né, pelo poder do Espírito Santo. E daí a gente vê que a questão da liberdade em Cristo, né, a verdadeira liberdade não é uma ausência de restrição, ou seja, né, não é porque você é livre que você pode fazer também o que você bem entende, né, não é isso. Mas é a libertação do pecado para que a gente possa deixar a nossa carne do lado, e a carne aqui também não é, né, essa carne é pecadora como na Idade Média, né, que tinha que se açoitar, né, porque a carne é pecadora, mas o espírito esse é bom, né, não, mas a carne mais
nos pensamentos carnais, né, para obedecer assim a Deus, né, e daí João 8,36, Jesus vai afirmar, né, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres, né, e daí a questão da inclinação, né, do espírito contra a carne, né, Paulo vai tratar isso, né, justamente lá em Romanos 8, do 7 ao 8, né, os que vivem segundo a carne e os que vivem segundo o Espírito Santo. Então aquele que é livre, aquele que é liberto, né, o Espírito Santo o regenera, né, transforma a sua vida, e a partir dessa transformação, dessa regeneração, automaticamente ele passa agora a ter uma nova mentalidade. Tendo essa nova mentalidade, ele consegue colocar o reino de Deus em prática na sua vida. Por que, né? que você não peca? Porque eu não quero. Sim. É Você tem um domínio próprio, né? Fruto do Espírito. Eu não quero. Né? Posso, mas não quero. É uma livre escolha. Né? Livre eu escolha. tenho a liberdade de fazer, mas eu não faço para Cristo. Livres, né? Sim. Deixo a recomendação também, junto com Romanos 8, Gálatas 5, né? É bom o professor passar por aí, você também dar uma olhada, 5:22 em diante, sobre obras da carne, fruto do Espírito. É importante essa tratativa. Sim. Gente, o assunto tá bom, é muito bom mesmo, mas nós temos ali um relógio amigo, né? Porém, antes, foi bem comentado aqui, tratado, liberdade do quê? Nós somos libertos do pecado, já foi tratado por Michel. Mas eu quero colocar algo aqui que eu até tomei nota. Salmo 25 diz assim, guia-me na tua verdade. Nós falamos de verdade, né? Eu gosto muito desse texto, e estava lendo um artigo de um rabino até sobre isso. Tem até um rodapé na Bíblia de Estudo Plenitude, também tem esse assunto. A verdade ali, ela tem uma raiz hebraica, e ela vai trabalhar a palavra emet. Alef, Mem, Tav. A primeira letra do alfabeto hebraico, uma do meio, que é a 13ª, e a última letra do alfabeto hebraico, que é o Tav. Alef, Mem, Tav. Emet, verdade. E aí eles acreditam que, segundo os relatos, que a verdade, ela sustenta a primeira criação, Alef, ela sustenta a última criação, Tal, e tudo que é no meio, ela tem também a sustentação, a verdade. E para nós aqui hoje, nós tratamos que a verdade que liberta é Cristo. Então nós louvamos a Deus. A conclusão da lição diz assim, primeiro, antes de concluir, pastor Jefferson, obrigado por ter podido estar conosco, que bom, né, continuar aí, tem escala aí para frente, né? Glória a Deus. Evangelista Michel, uma vez mais, gratidão pela sua vida, Deus abençoe. Louvamos a Deus também por você que está conosco durante essa programação. Você que é inscrito, uma vez mais, se inscreva se você não é inscrito, divulgue, compartilhe com seus amigos aí, para que eles também possam ser alcançados com essa programação. A conclusão diz assim, a verdade que liberta só pode ser encontrada em Cristo. E a última parte assim, não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus Cristo. Antes do evangelista Michel orar, quero deixar um convite para a próxima lição, que é a lição de número 6, Jesus, o bom pastor e suas ovelhas, né? Jesus é um acréscimo meu, o bom pastor e as suas ovelhas. Você acessa essa programação pelo canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, plataformas digitais como Facebook, Instagram também, e pela TV Mão Amiga, de segunda, durante a semana, melhor dizendo, das 15 às 16 horas, você tem acesso a esse conteúdo também. Evangelista Michel, nos despeça em oração. Amém. Vamos orar. Pai querido e eterno, maravilhoso e santo é teu nome, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, por este momento tão maravilhoso, Senhor, onde aprendemos da tua palavra e que possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, colocá-la em prática, Senhor, fazendo a diferença, Senhor, onde pisar a planta dos nossos pés, Senhor. Pai, também clamamos a ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, ó Pai querido, daqueles que nos ouvem, Senhor, que por alguma forma, de alguma maneira, Senhor, chegou esse vídeo, Pai, e que precisam, Senhor, ó Pai querido, ser alcançados pela tua graça, pela tua salvação. Que o teu perdão, a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, e continua nos abençoando, Senhor, nessa trajetória desse trimestre, Pai. Em nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.